Boa noite, pessoal. Que a graça, né, que é de graça, o Espírito da graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça do nosso Deus esteja contigo nessa noite, no teu coração, nos teus pensamentos. Que o grande amor de Deus esteja derramado em teu coração nessa noite, em nossos corações nessa noite. E você que está aí, dê um oi, se inscreva, compartilhe, né, comente. Eu não avisei, né, que ia entrar agora, mas eu creio que tem pessoas nesse horário aí, nas redes sociais, né, no Facebook. Eu estou aqui pelo Facebook agora, né, e eu quero falar contigo nessa noite que Deus, Ele é teu amigo, Ele é nosso amigo. Que Deus não é nosso inimigo. E eu vou estar lendo uma palavra no livro de Colossenses, na escritura em Colossenses, capítulo 1, em seguida eu vou estar orando, né? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21, você que tem a sua Bíblia na mão, aí, manual, você que tem a sua Bíblia digital, né? Pegue agora, acompanhe junto comigo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta aos Colossos, né? Que é o povo de Colossenses. E escreveu a você aí, né? A mim também, né? Porque o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para falar com o povo de Colossenses, que é o povo de Colossos, né? E o Espírito Santo está falando comigo, contigo nessa noite, da cidade que você mora aí, né? Aos ferenses, aos mutuipenses, aos amargosenses, né? Ou seja, o Espírito Santo está falando agora, né? Aos brasileiros, né? As pessoas que moram no Brasil, as pessoas que moram no estrangeiro, em outros países, né? E o Espírito Santo, ele é um só e ele fala com todos ao mesmo tempo e ele está em todo lugar. E o Espírito Santo está contigo aí agora e está em todos os 200 países da Terra, né? Deus é um só e ele consegue ver o que está na tua mente, na mente de toda a humanidade. Imagine que Deus poderoso, né? Que Deus grande. E nessa noite, eu vou ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo a partir do 21, que diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou num corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então aqui vamos tentar nessa noite fazer uma comparação entre a lei de trânsito com a lei de Deus, certo? Claro que tem o Poder Judiciário, tem várias leis, né? Mas eu vou falar da lei de trânsito, comparar a lei de trânsito com a lei de Deus para nós entendermos nessa noite essa palavra que eu li aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 21, né? Vamos tentar comparar. Quando nós estamos sem a carteira de habilitação e a lei diz que temos que ser habilitados, né? A partir de 18 anos de idade, temos que ser habilitados. E se nós estivermos sem a carteira de habilitação, nós vamos ser multados, não é assim? Se nós pegarmos uma rodovia e lá tem um limite de velocidade, 60 km, 80 km, 100 km, se passarmos daquele limite de velocidade, nós vamos ser multados, não é assim? Em toda lei existe multa, existe a condenação, existe a punição. Para você entender a lei de Deus, eu estou repetindo aqui, eu estou querendo comparar a lei de trânsito para você entender a lei de Deus, né? Então, quando nós transgredimos, desobedecemos a lei de trânsito ou qualquer outra lei, nós somos multados pelaquilo, nós somos punidos pelaquilo, né? Somos condenados pelaquilo. Cada um tem um tempo, né, uns pagam, né, a fiança para ser livre, outros
né, fazem serviços voluntários para ser livres daquela multa, daquela condenação, daquela punição. Outros têm que ficar durante 10 anos preso, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Cada um recebe a sua punição, né? Então, o que eu quero falar nessa noite? A palavra de Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? O Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três em um Deus só. O Deus Pai escreveu a lei, porque o nosso Deus, ele é justiça e ele é graça. Ele é justiça e ele é amor. Ele escreveu a lei, né? Ele inspirou o homem de Deus para escrever a lei. E quando desobedecemos tanto a lei do homem como a lei de Deus, nós somos multados, nós somos punidos. E o que é que o Espírito Santo está falando comigo e contigo nessa noite? Que Deus é o nosso amigo, ele não é nosso inimigo. Ele escreveu a lei, porém, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, né? Ele enviou... Eu estou falando com minha filha aqui para ver o comercial aqui que entrou aqui, né? Numa música. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para cumprir essa lei que ele mesmo escreveu. Olha que Deus maravilhoso. Ele escreveu a sua lei, né? O Pai, o Deus Pai. E quando nós... Eu estou repetindo aqui para abrir o seu entendimento. O Deus Pai escreveu a sua lei, né? E quando nós desobedecemos a lei, somos multados. Que é transgressão da lei, é desobediência à lei. Só que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Olha que amor Deus Pai tem por nós. Tanto Deus Pai como Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele tem amor por você e por mim. O próprio Deus Pai fez a lei, criou a lei, ele é o legislador que legisla, né? Ou seja, a palavra de Deus, pessoal, tem muitas pessoas que já conhecem, já têm um entendimento, mas tem outros que não. E eu estou falando aqui para quem conhece e para quem não conhece. E o que é que a palavra de Deus fala? Deus enviou o Pai, escreveu a lei e enviou o seu Filho para cumprir essa lei. No meu e no teu lugar. Nós, por causa da nossa desobediência à lei do Pai, por causa da nossa transgressão à lei do Pai, nós ficamos separados do Pai. A nossa mente, os nossos pensamentos, que está escrito aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 21, nós acabamos de ler e depois nós vamos ler novamente e você, depois dessa live, vai continuar lendo. A nossa mente, pelas nossas más obras, pela nossa desobediência à lei do Pai, nós ficamos separados do Pai. Nós ficamos distante do Deus Pai. E ele próprio, o Deus Pai, em João 3,16, diz que ele enviou o seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo pelo seu Filho Jesus Cristo. E o Deus Pai enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, que crê no Filho dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o seu Filho Jesus Cristo, ele veio, o Pai enviou o seu Filho para nos reconciliar a ele. Para nossa mente, os nossos pensamentos, voltarmos a ser amigo de Deus. Porque o Pai não quer nós inimigo dele, ele quer nós amigo. E o que é que um amigo faz? Um amigo entende, um amigo compreende. O amigo dá os ombros, aleluia, para você desbruçar e chorar. O amigo intercede por você, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é o nosso mediador que media. Para você entender o que é a lei e a graça, mais uma vez. Quando até nós, eu e você, né, irmãos, primos, vizinhos, amigos, parentes, não tem como nós não termos discussões, não é isso? Porque sempre todos pensam diferente, ninguém pensa igual. E por causa desses pensamentos diferentes, por um pensar de uma forma, outro de outra, sempre há discussões, sempre há desavenças, né? Aí sempre tem alguém que vem mediar, não é assim? Sempre tem alguém que vem tentar reconciliar o irmão com o irmão, o pai com o filho. Sempre tem alguém que vem mediar, que vem fazer essa reconciliação para nos tornar amigos de novo, né?
Então, o Pai dos céus fez a lei, eu estou repetindo, para ficar guardado na tua mente, no teu pensamento, mas ele próprio, a própria lei nos puniu, a própria lei nos condenou, porque a lei condena, a lei pune, a lei multa. A lei vai cumprir a lei, e a lei é para ser cumprida mesmo. Porque senão, já pensou se a lei não for cumprida? Mas eu quero te dizer nessa noite que você tem um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, lá no livro de 1 João, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai para te defender. O Senhor Jesus, ele está junto ao Pai para te defender. Então, nessa noite, rasga o teu coração perante o Filho de Deus, perante o Senhor Jesus Cristo, que ele é o teu advogado fiel. E ele vai julgar a tua causa, ele vai te defender perante o Pai. Aqui na terra não é assim. Quando qualquer pessoa comete um delito, procura logo um advogado, não é? Para o advogado, nós conversamos tudo para o advogado, mas ele não vai escrever tudo como nós conversamos. Ele vai escrever numa linguagem jurídica. Ele vai escrever numa linguagem que o juiz possa entender. Ele não vai escrever a linguagem nossa popular. Ele tem que escrever a linguagem jurídica que o juiz vai entender. E ele ali escreve e o juiz lá vai sentenciar ou ao meu favor ou ao teu favor, ou contra ou a favor. Mas com o Senhor Jesus, ele é justo. A balança de Deus, lembra daquela balança antiga, que eram 2 pratos e tinha um ponteiro no meio? Quando botamos o mesmo peso, ela não fica nem um lado mais pesado, nem o outro menos pesado. A balança de Deus é fiel. E a palavra de Deus, pessoal, ela é do céu, porém é escrita na nossa língua, na língua da terra. Tudo que está escrito, de Gênesis a Apocalipse, é escrito na nossa língua. É escrito com a língua da terra. Alguém questionou ao Senhor Jesus e disse, por que tu fala com nós? Usando as palavras da terra. E o Senhor Jesus disse, se eu falo das coisas da terra que tu conhece, tu não crês, se eu te falasse da do céu que tu nunca viu. Então o Senhor Jesus não fala com nós com a linguagem do céu, porque nenhum ser humano subiu ao céu, nem desceu, a não ser o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Está escrito na palavra de Deus que o único que desceu do céu e subiu foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só ele viu o Pai dele, que é o nosso Pai, que ele fez o nosso Pai. Quem está aí nessa noite, compartilhe, se inscreva, comente. Eu já estou vendo algumas pessoas aí, né? Já estou vendo algumas pessoas aí. Compartilhe, chame outras pessoas, se inscreva, comente, né? Para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais pessoas, o entendimento seja aberto. Porque, olha, nós culpamos Deus de tudo, né? A nossa mente culpa a Deus. Nós culpamos Deus porque ele não destruiu o diabo. Não todos, mas muitas pessoas culpam a Deus por não ter uma casa. Muitas pessoas culpam a Deus por não ter um carro. Muitas pessoas culpam a Deus por não ter um emprego. Muitas pessoas culpam a Deus por não ter um salário digno. Muitas pessoas culpam a Deus por tudo. A mente é inimigo de Deus. Pensa mal de Deus, se opõe a Deus o tempo inteiro. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus é teu amigo. Não pense mais mal de Deus. Porque Deus, ele diz que é para comer o pão de cada dia com o suor do nosso rosto. Se possível, trabalhe dia e noite para que não enfade ao teu irmão. E muitas pessoas hoje querem conseguir o pão de cada dia sem trabalho. Não. O próprio Jesus disse que ele trabalha até hoje. Está escrito na palavra de Deus. Que ele e o Pai trabalham até hoje. Que eles trabalham sempre. E nós temos que trabalhar também. Deus chamou o povo para trabalhar. Ninguém pode comer sem trabalhar. Porque é do trabalho que vem o pão de cada dia. Mas muitas pessoas querem sentar e dizer a Deus para limpar a casa. E dizer a Deus para lavar roupa. E dizer a Deus para ir trabalhar no lugar dele ou dela. E dizer a Deus que já que ele criou nós e que nós não pediu para nascer, que ele que tem que se virar. Não é assim. Não. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, Deus mandou a gente estudar, Deus mandou nós trabalharmos, nos esforçarmos. Porque ele deu o domínio da terra ao ser humano. Deus nos deu a terra para dominar a terra. Está escrito isso na palavra de Deus.
Só que nós temos que ser prudentes, nós temos que ser sábios, nós temos que agir com o amor de Deus, porque Deus é amor. Está escrito que os frutos do Espírito Santo, amor, bondade, lá em Gálatas capítulo 5 fala, perdão. Não é para perdoar só 7 vezes, é para perdoar 70 vezes 7. E muitas das vezes, sabe por que o nosso pensamento está assim? Porque nós estamos ofendidos com alguém. Enquanto você não liberar perdão para essa pessoa, você sempre vai ficar cabisbaixo. Enquanto você não liberar, porque a falta de perdão, a ofensa, por trás é prepotência, é arrogância, é orgulho, é altivez de espírito. Quando nós não perdoamos alguém, nós estamos endurecendo o nosso coração. Quando nós não perdoamos alguém, quando nós damos lugar à mágoa, ao ressentimento, à ira, à indignação, à raiva, nós estamos sendo inimigo de Deus com esses nossos comportamentos, com essas nossas atitudes, porque Deus, Ele nos perdoou. Nós transgredimos a lei de Deus, nós desobedecemos a lei de Deus, toda a humanidade. Em Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus, ele usou de misericórdia, porque tem que usar a lei e a misericórdia, né? Por isso que o Filho de Deus veio. Por quê? Porque os fariseus, a Bíblia fala dos fariseus, que eles ensinavam a verdade para o povo, mas eles não viviam, eles não praticavam. Eles colocavam fardo pesado no povo, mas não praticavam, não vivia. E muitos hoje, aí por isso que o Senhor Jesus veio. Ele usa a lei, mas ele também usa a misericórdia. Ele usa o entendimento, como muitos juízes usam o entendimento. Porque se usar só a lei e não usar a misericórdia vai se tornar o Antigo Testamento, a antiga aliança, o antigo pacto. Se é antigo, porque é antigo, já está dizendo. O Senhor Jesus veio trazer uma nova aliança, um novo concerto, um novo testamento. Tudo novo. O Senhor Jesus, ele cumpriu o Antigo Testamento, ele cumpriu a antiga aliança, ele cumpriu a lei no nosso lugar. Deus levantou vários profetas, levantou Moisés, levantou muitos profetas para cumprir. Moisés matou alguém, ele não cumpriu a lei. Porque quando nós matamos, quando nós seres humanos roubamos, quando nós seres humanos não obedecemos a pai e mãe, quando nós seres humanos mentimos, quando nós seres humanos pecamos, nós estamos desobedecendo a lei. Nós estamos transgredindo a lei, que é desobedecer a lei. Mas o Senhor Jesus, ele veio para cumprir a lei no meu e no teu lugar, porque nenhum ser humano, é impossível um ser humano cumprir a lei, toda a lei. Porque muitos cumprem alguma coisa da lei, como aquele jovem rico, né? Ele chegou para o Senhor Jesus e disse: mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse: obedecer os mandamentos. E ele falou: mas eu obedeço os mandamentos. E o Senhor Jesus, ele é Deus, e ele é onisciente, onipotente, onipresente. E ele sondou o coração daquele jovem rico, e ele viu que aquele jovem rico realmente obedecia os mandamentos. Mas faltava uma coisa nele: ele era apegado às riquezas. O coração dele não estava apegado em Deus, no Criador. O coração dele estava apegado às riquezas. E o Senhor Jesus chegou para ele e disse: vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Não é que o Senhor Jesus quis provar a fé daquele homem. Com certeza, se ele dissesse assim: eu vou vender tudo e dar aos pobres, com certeza o Senhor Jesus ia dizer: não, eu queria provar o teu coração. Com certeza o Senhor Jesus ia chegar para ele: não precisa mais vender, como Abraão. Deus provou a fé de Abraão, não foi? Olha que Abraão, ele já era avançado de idade, Sara avançada de idade, e Deus prometeu um filho a Abraão. Não tinha como, porque Sara não estava mais no período das mulheres. Era já avançada de idade e Abraão, mas o que Deus promete, ele cumpre. Você pode ser avançado ou avançada de idade como for. O que Deus te prometeu está de pé. Por quê? Sara riu. Sara riu porque ela achou que não tinha como ela naquela idade ter um filho. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Na vida de Sara foi um filho. Na tua vida eu não sei se também foi um filho, se foi uma fazenda, se foi uma casa, se foi um carro, se foi o teu casamento de volta, se foi a libertação, se foi a cura. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas como ele prometeu a Abraão e a Sara e cumpriu, ele vai cumprir na tua vida. É só você continuar confiando na palavra de Deus. Porque às vezes você diz: de onde vem? Como eu faço? Mas quando Deus promete,
Não é você que garante, não é você que se move, não é Deus que vai trazer à existência aquilo que não existe, é Deus que vai abrir porta onde não tem, é Deus que vai criar os meios, é Ele que tem um caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E Deus cumpriu na vida de Abraão, deu filho, nasceu o seu filho, né? E olha o que foi que Deus fez depois de muito tempo, né? Que eu não vou falar sobre Abraão aqui, eu tô falando sobre o Senhor Jesus. É que eu entrei aqui para te falar sobre promessa, né? E olha, quem tá aí, curta, compartilhe, comente, né? Se inscreva, convide mais pessoas para que sejam mais abençoadas. E olha o que aconteceu. Deus em seguida pediu o filho de Abraão para sacrificar. Foi a mesma coisa, uma comparação com o jovem rico. E o que foi que Abraão fez? Quando é ato de fé, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, você não pode contar nem para o marido, porque Abraão não contou para Sara. Quando é ato de fé, você não pode contar. Quando é ato de fé, entenda. Com marido e mulher tem que andar sempre tudo às claras. Eu conto tudo para o meu marido e ele tudo para mim. Porque marido e mulher tem que falar tudo o que acontece um com o outro. Eu conto tudo para meu esposo e ele também para mim. Porque um tem que saber a vida do outro. Mas ato de fé que Deus mandou fazer só se o outro estiver na mesma fé. Mas se não, vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida, vai atrapalhar. Abraão não contou para Sara que Deus tinha pedido o filho dele, o filho deles dois, para sacrificar, não. Abraão foi, e Abraão disse, Deus proverá. E quando chegou lá que Abraão foi sacrificar o filho, Deus enviou o anjo para dizer, não, Abraão, o cordeiro já está preparado. O cordeiro ali simboliza o Senhor Jesus, desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo ele já existia. Então, Abraão voltou com o filho porque ele acreditou na promessa de Deus. Quando você acredita na promessa de Deus, Deus só tem o melhor, não pense mal de Deus. Deus não é seu inimigo, ele é seu amigo. Ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Deus é o nosso pai, é o nosso irmão. Deus é o nosso Senhor, Deus é tudo em todos. Ele é o nosso tesouro, ele é a nossa sabedoria. Deus é tudo que precisamos. Ele é a água viva que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus Cristo é tudo que precisamos. Ele é tudo. Você não necessita de mais nada. O Senhor Jesus Cristo é completo. Ele tem a bênção para você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É só chamar pelo Filho de Deus, porque ele foi... A palavra de Deus diz que ninguém conhece o Pai dos céus a não ser o Filho. Porque o Pai revelou o seu Filho Jesus Cristo a nós. E quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso mediador. Tudo que a lei exigiu de mim e de você, o Senhor Jesus assumiu no meu e no teu lugar. Olha aqui, vamos ler novamente para nós entendermos. Colossenses, capítulo 1, eu li no início, vou ler agora. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Estou repetindo. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, na mente, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou num corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar. Olha como é que o Senhor Jesus nos apresenta diante do Pai. Ele nos apresenta diante do Pai como santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Olha que maravilha. O ser humano, todos pecaram. E por causa da morte do seu Filho Jesus Cristo, ele nos apresenta perante o Deus Pai como santos irrepreensíveis e inculpáveis. Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei, tu tá livre da lei, do pecado. Porque Jesus nos livrou da lei do pecado. Porque a lei, ela mostra o pecado. Mas a graça, que é o Espírito Santo, ele te liberta do pecado. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus pediu ao Pai para tirar o ministério da condenação, que nos condenava, que é a lei escrita em pedras, a lei de Moisés, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Senhor tira essa condenação da tua mente, porque a lei condena a nossa mente, a lei culpa a nossa mente, a lei deixa nós com fardo pesado, com jugo pesado, a lei não deixa nós dormirmos, porque a nossa mente nos culpa dia e noite, a nossa mente, a nossa consciência nos condena dia e noite.
pelos nossos erros, pelos nossos atos, mas nós lemos aqui, você vai ler depois quando terminar essa live, Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, que o Senhor Jesus, ele te reconciliou ao Pai, ao Deus Pai. O próprio Pai enviou o seu Filho para reconciliar nossa mente a Ele, ao Pai, para nós novamente sermos unidos ao Pai, para nós novamente termos aliança com o Pai. Para quando a gente pedir em oração, Pai, em nome de Jesus, o Pai ouvir. O Deus Pai ouve a oração quando pedimos em nome do Filho dele, por causa do Filho dele. Por isso que você tem que pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque ele pagou alto preço por mim e por você. Ele derramou o sangue dele, que é a alma dele, na morte, para nos livrar da morte eterna e nos dar a vida eterna. O Senhor Jesus assumiu, como eu falei, muitas pessoas cumprem algumas coisas da lei, mas não cumpre tudo. É impossível alguém cumprir toda a lei. Só o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele foi batizado com 30 anos de idade, porque para ser sacerdote tem que ser com 30 anos de idade. O Senhor Jesus, ele ao 8º dia, ele foi apresentado na igreja, porque não pode batizar a criança. Está escrito na Bíblia, a criança é apresentada ao 8º dia de nascido, mas não pode batizar. O Senhor Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Ele cumpriu toda a lei. O Senhor Jesus, tudo que a lei de Moisés mandou fazer, ele cumpriu toda a lei no meu lugar e no teu lugar, para te livrar da lei da condenação. Ele riscou a cédula que nos condenava. Vê onde é que está, viu? Eu estou pedindo a minha filha aqui para ver. Vê onde é que está que ele riscou a cédula, que era contrária a nós. O Senhor Jesus, a dívida que nós tínhamos com a lei de Deus, o próprio Filho, o próprio Pai enviou o seu Filho para tirar essa dívida de mim e de você. Você não deve mais nada a Deus. Porque o Senhor Jesus, o único sacrifício que o Deus Pai aceitou foi o do seu Filho. Deus Pai enviou o seu Filho como o único sacrifício, vivo e eterno, para sempre. No Antigo Testamento, o próprio Deus permitia que matasse animais para o sangue dos animais nos purificar do pecado, nos perdoar dos pecados, mas era anualmente. Todo ano tinha que matar animais para o sangue dos animais nos purificar de todo pecado. Está escrito lá no Antigo Testamento. Mas hoje, na Nova Aliança, não precisa mais matar animal para purificar pecado, porque a palavra de Deus em Hebreus diz que o sangue de touro, o sangue de animais não purifica pecado, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje, na Nova Aliança, não se mata mais animais para o sangue do animal nos purificar, não. Está escrito aqui, é porque você for ler tudo, à noite não dá, o dia não dá. Todos os dias nós temos que estar meditando nas Escrituras, que de tais tem a vida eterna. Hoje, há 2000 anos atrás, o Filho de Deus, o Pai enviou o seu Filho para derramar o seu sangue e nos purificar de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo é pela fé, os nossos olhos não viram, mas nós cremos. Nós cremos, porque tem evidência, tem provas, que o Senhor Jesus veio, desceu do céu. Os políticos da época viram, 500 e tantas pessoas viram, porque a palavra de Deus diz que depois que o Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele se apresentou a 500 e tantas pessoas. Está aqui escrito no livro em Coríntios. E ele, além daquelas 500 e tantas pessoas, ele se apresentou aos discípulos. E Tomé viu a mão dele furada após a ressurreição, viu os pés dele furados do cravo, viu os lados dele furados. Tem provas. Os estudiosos da época viram o Senhor Jesus. Pôncio Pilatos era governador, viu o Senhor Jesus na época. Herodes também era político, viu o Senhor Jesus na época. Não encontraram nenhum resquício de ossos do Senhor Jesus, porque nenhum osso dele foi quebrado. Encontraram os ossos de todos os ossos daquela época, mas do Senhor Jesus não, porque ele ressuscitou, ele está vivo, e ele voltou no Espírito Santo, e ele está no nosso meio para te dar a vitória. Ele nos deu o penhor do Espírito Santo, a garantia do Espírito Santo. Os antigos aguardaram tanto a promessa do Espírito Santo, e não conseguiu a promessa do Espírito Santo, e eu e você hoje, nós temos o Espírito Santo. Olha que maravilha, nós no corpo de barro, e nós temos um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus em nós.
para nos guiar, para nos dirigir em toda a verdade, para não deixar você tropeçar, para não deixar você ser enganado, porque o Espírito Santo nos guia na verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo nos ilumina na palavra de Deus, o Espírito Santo nos ensina a praticarmos a palavra de Deus, o Espírito Santo manifesta Jesus Cristo, o Espírito Santo nos dá os dons espirituais que está na palavra, nos dá os frutos do Espírito Santo que está na palavra. Ó, que maravilha! Olha que maravilha! Então, meu irmão, minha irmã, repetindo o que está aqui. Vitória, achou? Colossenses 2,14. Olha, no mesmo livro de Colossenses 2,14, ó, está aqui escrito, ó, Colossenses capítulo 2, no mesmo Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu vou repetir, Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz, havendo riscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, o Senhor Jesus, ele cravou na cruz, no madeiro, todas as ordenanças da lei, né? Ou seja, tudo, porque quando alguém transgredia a lei, era malfeitor, e tinha que ir para a cruz, o malfeitor tinha que ser pendurado na cruz pela lei. Mas aquela cruz não era para o Senhor Jesus, era para Barrabás, era para a humanidade, porque quando a pessoa transgride a lei, desobedece a lei, era crucificado na cruz. Mas o Senhor Jesus assumiu o lugar do malfeitor, do meu lugar, o teu lugar. O Senhor Jesus assumiu o lugar do ladrão na cruz. Ele assumiu o lugar dos ímpios na cruz. Ele assumiu o lugar dos pecadores. Pela lei, o pecador é punido, é condenado. Mas o Senhor Jesus usou a graça dele. Ele cumpriu a lei, assumiu a lei da condenação, a lei que nos condenava, a lei que nos punia no nosso lugar, para nos libertarmos da lei, para nos libertarmos do império da lei, da potestade das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Vê onde é que está aí, Vitória? Estou pegando a minha filha aí. Nos transportou do reino da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou da potestade, dos poderes das trevas no espiritual, para o reino do Filho do seu amor. Ó, está em Colossenses também, ó, capítulo 1, versículo 13, ó, que diz assim, ó, no mesmo Colossenses que estamos lendo. E ele nos tirou da potestade, quer dizer, dos poderes das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, quando terminar essa live, medite nesse livro de Colossenses, capítulo 1, todos os versículos, né? Do versículo 1 ao versículo 29. Depois medite, ó. Muitas pessoas hoje não querem mais ficar 30, 40 minutos ouvindo a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje não querem mais ficar 1 hora ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas aí fora conseguem se entreter com tanta coisa, em jogos, né? Conseguem se entreter em videogames, conseguem se entreter em passeios, em tantas outras coisas. E por que não se entreter na palavra de Deus? Muitas pessoas ficam aí se entretendo com inúmeras coisas, mas não se entretete com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso verdadeiro entretenimento, né? E muitas pessoas estão lá culpando Deus, reclamando de Deus, porque não ganha tempo em ler a palavra de Deus, em meditar a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Marta e Maria, elas ficaram ali aos pés de Jesus. Marta é preocupada com os afazeres da casa e Maria ali aos pés de Jesus. Pegou a melhor parte, ouvindo a palavra de Deus. Você nessa noite pegou a melhor parte, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está degustando a palavra de Deus, você está se alimentando da palavra de Deus, você está comendo, porque a nossa carne, ela se alimenta das coisas que perecem, daqui da terra. Mas o nosso espírito, ele se alimenta com a palavra de Deus, com oração, com jejum. E quando estamos fortes espiritualmente, nós vencemos qualquer luta aqui na terra. Olha como é que se vence as lutas aqui na terra, a peste, que é a doença, a fome e a guerra,
comendo a palavra de Deus, se entretendo com a palavra de Deus, ganhando tempo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele ficou 3 dias na segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Compartilhe essa mensagem, se inscreva, comente, chame outras pessoas. Que palavra deliciosa. Toda palavra de Deus é deliciosa, toda palavra de Deus é boa, apta para discernir a intenção do nosso coração. A palavra de Deus, ela serve para tudo. É a boca de Deus aberta falando com nós, ela é viva. A palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus, ela penetra os nossos ossos, as nossas medulas. A palavra de Deus penetra a nossa alma, o nosso espírito. Foi o Espírito Santo que inspirou o homem de Deus para escrever as Escrituras. E nelas nós temos a vida eterna. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus bom, bondoso, piedoso, misericordioso. Sabe o que é nascer de novo? É tirar a velha natureza de Adão dos pensamentos da mente. É morrer a natureza velha de Adão, do velho homem Adão na mente, nos pensamentos, e nascer a natureza do novo homem criado para a santidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite que a tua mente morra a natureza velha do velho homem Adão e nasça a natureza de Cristo na tua mente e nos teus pensamentos, e que você possa se compadecer dos teus irmãos, que você possa se compadecer dessa sociedade, que você possa se compadecer desses homens, dessas mulheres que estão cometendo atos ilícitos contra o nosso Deus, porque Ele é Deus misericordioso, Ele é tardio para irar-se. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é longânimo. Está lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne e as obras do Espírito Santo. O nosso Deus, ele é longânimo, o Espírito Santo é longânimo, ele é perdoador, porque tu não perdoa teu irmão. A palavra de Deus diz, se nós não perdoarmos o nosso irmão, o nosso próximo, nós não vamos ser perdoados perante Deus, está escrito. Vê onde é que está, Vitória? Está escrito, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus não nos perdoa. E Deus falou que não é para perdoar só 7 vezes, é 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Olha aí, quantas vezes devemos perdoar. Então, olha, a fadiga, o cansaço, é por causa da ofensa, que estamos ofendidos, por tudo nós nos ofendemos. O que é isso? Deus, ele te perdoou, ele nos perdoou, e por que você não perdoa? Quando a gente não perdoa, a nossa vida fica presa. Quando nós... Olha aí, Mateus capítulo 6, 15, ó, fala aí, ó. Mateus capítulo 6, versículo 15, diz que se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Eu vou ler aqui, ó, Mateus 6, 15. Que o Espírito Santo vai me dando a palavra aqui, né, fresca da hora. E eu vou... Claro que nós estudamos a palavra, nós fazemos nosso esboço, né? Escrevemos, mas o Espírito Santo, ele muda tudo. E ele faz, a gente manda a mensagem fresca do céu. Mateus capítulo 6, versículo 15, Vitória. Diz assim, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está vendo? Eu vou repetir, Mateus capítulo 6, versículo 15, anote aí. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha aí, se nós não perdoarmos... Boa noite, irmã Norma, paz do Senhor. Boa noite, irmã Rosa, paz do Senhor. Boa noite, Vitória, minha filha. Boa noite, Silvana, paz do Senhor, né? Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos que estão aí interagindo e os que não estão também, né? Que todos que estão assistindo essa live aqui ao vivo e todos que vão assistir posteriormente gravada sejam abençoados, né? Sejam protegidos, livrados, guardados, né? Que todos que estão assistindo aqui, que eu estou pelo Facebook, mas depois eu vou compartilhar, né, no YouTube, e que muitos assistam, que todos que estão assistindo agora no Facebook, que vão posteriormente assistir no YouTube, né? Possa se inscrever, compartilhar, enviar para mais pessoas, né? Esses que estão assistindo aqui ao vivo, que vão assistir depois gravado, que todos possam ser abençoados pelo Senhor Jesus, que é Deus que nos abençoa. Lá em Efésios diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, voltando aqui para encerrarmos e fazermos uma oração, né? E em Colossenses 1, 21, Deus não é teu inimigo, Deus é teu amigo, né?
A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, na mente, Colossenses 1, 21, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou num corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, claro que está dizendo aqui na palavra que não foi nós que escolhemos a Deus, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos amou primeiro, mas quando ele nos escolhe, a gente abraça, recebe. Porque ele deu a vida por nós, ele cumpriu a lei, nós estávamos condenados pela lei, nós estávamos punidos pela lei, mas o Senhor Jesus veio tirar a punição da lei, o Senhor Jesus veio tirar a condenação da lei de mim e de você, ele veio te libertar da condenação da lei, o Senhor Jesus veio nos libertar da condenação da lei, da punição da lei. O Senhor Jesus veio nos limpar, nos purificar. Ele veio perdoar nós de todos os pecados cometidos pela lei. O Senhor Jesus veio nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu as dores que estavam em nós, o sofrimento que estava em nós. Ele assumiu o sofrimento, as enfermidades, as doenças que estavam em nós para ele e crucificou ali na cruz do Calvário, no madeiro, no meu e no teu lugar. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados. Nós somos livres da lei, da condenação, da lei da culpa. Então, nessa noite, se reconcilie com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus, abrace ele, porque só o Senhor Jesus pode te libertar da lei do pecado. Só o Senhor Jesus Cristo pode te livrar da punição, da condenação da lei. Só o Senhor Jesus Cristo pode curar as tuas feridas. Só o Senhor Jesus Cristo pode te lavar de todos os teus pecados com o sangue dele. Só o Senhor Jesus Cristo pode te abençoar, pode te ajudar. Ele é o teu amigo. Deus é teu amigo. Amém? Vamos fazer uma oração nessa noite junto comigo, né? Coloque a mão no seu coração, abrace alguém que está do seu lado. Se estiver sozinho, abraça o seu corpo. Porque quando nós nos abraçamos, o Espírito Santo está aí. Ele é Espírito, já está dizendo, ele nos abraça. E ele te consola nessa noite. Aleluia. Ele te consola, né? E todos vão ver que Deus é na tua vida. Todos vão ver que você serve um Deus vivo. E que é um Deus que responde, né? Um Deus que cuida do seu povo, que ama o seu povo, que deu a vida pelo seu povo, que quer o melhor para o seu povo, que quer abençoar o seu povo, né? Tudo que nós passamos é para conserto. É para conserto, né? Porque Deus não quer o nosso mal, é para nos consertar. Para que nós possamos ter uma vida para agradar o nosso Deus, para agradarmos a Ele. Queira agradar a Deus. Está escrito na palavra de Deus, quando nós agradamos a Deus, Ele se agrada de nós, né? E todos os homens de Deus da Bíblia se esforçou para agradar a Deus. Noé se esforçou para agradar a Deus. Abraão se esforçou para agradar a Deus, né? Elias, o profeta, se esforçou para agradar a Deus. Paulo, o apóstolo, se esforçou para agradar a Deus. Pedro, se eu for falar os nomes aqui, esses homens de Deus e mulheres de Deus se esforçaram para agradar a Deus. Se esforce para agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, Ele se agrada de nós, né? E é um esforço, é diário. A cruz é mortificar a carne. A nossa cruz é renunciar aos desejos da carne. Todo dia temos que renunciar aos desejos da carne, que está lá em Gálatas, capítulo 5, depois você medita quando terminar a live. Todo dia temos que renunciar, isso é a nossa cruz, isso agrada a Deus. Quando nós deixamos Deus pelejar por nós e renunciamos os nossos desejos, aí Deus se agrada de nós. Porque aí Ele é que peleja, é Ele que luta as tuas guerras. É Deus que vai lutar as tuas guerras. Porque quando nós lutamos as nossas guerras, a gente fica fraco, perde as forças. Ficamos sem forças. Mas quando nós deixamos Deus lutar as nossas guerras, nós ficamos fortes. Você tem alguém que peleja por você. Você não está mais no Antigo Testamento. Na antiga aliança, você está na nova aliança, num novo concerto, num novo pacto, no Filho de Deus que morreu por mim e por você para nos dar vida. Ele morreu e ressuscitou por nós para nos dar vida. Receba o abraço do Espírito Santo. Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entro em tua presença, Senhor. Eu entro no teu trono da graça pelo sangue da nova e eterna aliança. Pelo Espírito eterno. Deus, nós acabamos de ler na tua palavra aqui que o Senhor, Pai dos céus, enviou o teu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar a ti, Pai. Que nós, pelas nossas más obras, nós éramos inimigos no entendimento, na mente. Mas o Senhor, Pai dos céus, enviou o teu Filho para nos reconciliar ao Senhor novamente. O Senhor, Pai dos céus, é maravilhoso. O teu Filho Jesus Cristo é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso.
Deus vivo, o Senhor está no Espírito Santo. E o Senhor ouve as nossas orações pelo Espírito Santo que nos foi dado de graça, a promessa do Espírito Santo. Deus vivo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas transgressões, porque não sabemos o que dizemos e o que falamos. E o Senhor mesmo disse, quando estava ali na cruz, Pai, eles não sabem o que dizem. O Senhor mesmo disse, Estevão, quando apedrejaram ele em praça pública, andar xarabacantaraia. E o apóstolo Paulo ainda não era convertido. E o apóstolo Paulo estava ali, ele era perseguidor do evangelho antes dele se converter, ele era romano. Ele trabalhava como cidadão romano, ele era policial na época, né? Ele era militar na época e ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, mas Estevão falou para Deus não imputar, não cobrar os pecados. E por que você pede para Deus cobrar os pecados dos outros? Se o que nós não queremos para nós não temos que querer para os outros. Nós queremos só o bem para nós e o mal para os outros? Não. Aquilo que não passa na minha garganta não passa na tua. Se você não quer o mal para você, não quer o mal para os outros. Ah, pastora, dói demais. Ah, missionária, dói demais. Ah, irmã, dói demais. Sim, dói, mas Jesus, quem mais sentiu a tua dor foi o Senhor Jesus. Ele como Salvador do mundo, como Filho de Deus, sem pecado, justo, perfeito, santo. Ele que foi pelos homens, imagine, pela própria criação dele, foi preso, foi cuspido, foi esbofeteado, recebeu 40 açoites e ele não abriu a sua boca e foi como ovelha muda para o matadouro. E por que tu quer botar essa pessoa na justiça? Porque tu quer se vingar dessa pessoa? Porque tu quer destruir essa pessoa? Quem destrói o ser humano, que é o tempo de Deus, é destruído. Entrega na mão de Deus, entrega essa faca a Deus, entrega essa arma a Deus. O inimigo também quer te destruir, porque o inimigo nosso é Satanás. É o diabo, é os demônios, é ele que é homicida desde o princípio. A palavra de Deus diz que o diabo é espírito, só que ele é espírito homicida, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus é Espírito Santo, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus está falando com alguém nessa noite, o Espírito Santo está falando com alguém nessa noite. Guarda essa faca, guarda essa arma. Porque Jesus, ele quer dar vida, Jesus não mata. Tem muita gente pregando aí dizendo que Jesus mata, está repreendido. Jesus dá vida. Quando ele diz que ele dá a vida e tira a vida, é tirar o espírito do ser humano. Porque se ele tirar o espírito meu e teu, a gente morre, apaga. O Senhor Jesus, ele conserta. Ele envia o mal para o ser humano se consertar. Ele permite o mal para o ser humano se arrepender, se converter e se voltar para ele. Porque quando a coisa aperta, todo mundo grita. Quando o calo dói, aperta no sapato, a gente grita. E você não quer perder essa guerra, você não quer perder essa batalha, você não quer perder essa luta, então vá para o joelho, vá orar, vá andar em santidade, vá se consertar com Deus, vá buscar a Deus às madrugadas, vá orar, vá jejuar, vá comer a palavra e Deus vai te dar vitória naquele lugar. Porque crente é Deus que batalha a guerra dos crentes, é Jesus, é o Espírito Santo que luta as tuas guerras. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Está escrito na palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Nós estamos na nova aliança, estou repetindo, nós não estamos mais no Antigo Testamento, não. O Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Claro que tem muitas pessoas aí que continuam praticando as coisas do Antigo Testamento, porque ainda não se converteu a Jesus. Não, quem ainda pratica as obras do Antigo Testamento de olho por olho, dente por dente, é porque não se converteu ao Senhor Jesus. Está escrito isso na palavra de Deus. Que enquanto a pessoa não se converte a Jesus, anda um brigando contra o outro, um ser humano contra outro. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, o véu é tirado. O véu da separação é tirado. Foi rasgado em dois, de cima a baixo, que é a carne de Cristo, para nos unir. Cristo une, Cristo não separa. Cristo une. O Senhor Jesus é o Deus de todas as nações, tribos e línguas. Ele veio para todos os povos. Ele ama ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Ele abomina o pecado, mas o pecador ele ama. Ele deu a vida pelo pecador, por você pecador. E aí nós devemos andar na nova aliança, no novo concerto. Quem conhece a Deus, Deus cobra mais do que quem não conhece, sabia? A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus cobra mais de quem conhece do que quem não conhece. Porque o Senhor Jesus diz, é melhor que nem conhecesse, do que conhecer e não praticar. E a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a palavra de Deus e não obedecemos, é pior do que aqueles que não conhecem. Porque quem não conhece vai ter menos rigor. Por quê?
Porque não conhece. Mas nós que conhecemos, nós somos cobrados. Porque conhecemos e não praticamos. Então a cobrança é maior. Porque conhecemos. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Aleluia. O meu nome é Alexandra, né? E eu estou aqui, estou encerrando com oração, né? Curta, compartilhe, comente, chame outras pessoas, né? Sempre eu vou estar aqui, não vou dizer os dias, né? Hoje eu entrei, não falei que eu ia entrar hoje, sempre entro de surpresa, né? Às vezes tem poucos dias que eu marquei antecipado, né? Agendei antecipado, às vezes vou marcar, vou agendar antecipado, às vezes vou fazer surpresa, né? Deus, ele trabalha de várias formas, o Espírito Santo trabalha de várias formas, e o Espírito Santo nos usa de várias formas, né? Deus, em nome de Jesus, dá tranquilidade ao coração dessa pessoa. Que o reino dos céus, Senhor, que é reino de paz, de amor, de gozo, o reino do Deus vivo, venha sobre a mente dessa pessoa, sobre os pensamentos dessa pessoa, Senhor. Que essa pessoa possa deitar e dormir em sono suave. Que a mãe envie o remédio do céu, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor já reconciliou, Senhor Jesus, a mente dessa pessoa, os pensamentos ao Pai. Que essa pessoa fique tranquila, durma tranquila, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmã Ivanilda, a paz do Senhor. Boa noite, irmão Ney, né? E a paz do Senhor Jesus, né? Quem eu não falar aí é porque não deu tempo, né? E eu não vi a todos. Mas fica na paz do Senhor Jesus, estamos encerrando. Depois, quem não ouviu, ouça novamente que vai ficar gravado aí, né? Passe e envie para outras pessoas, mesmo gravado. Eu vou estar enviando depois para o YouTube, para o meu canal no YouTube, né? Se inscreva lá no meu canal do YouTube, compartilhe, chame outras pessoas. Então, a paz do Senhor Jesus nessa noite, um abraço, um beijo no seu coração, né? E fica com Deus. Beijos.